estarmos juntos, né, dessa forma, embora não presencialmente, mas juntos para louvar e engrandecer o nosso Deus e também aprendermos um pouco mais da sua palavra, da sua rica palavra, palavra que nos ajuda, que nos ensina, palavra que nos corrige, a palavra que é o nosso guia. Temos visto, desde o início do ano, na verdade, o nosso tema, de volta à Bíblia. O que a Bíblia diz? Temos falado sobre diversos assuntos que a Bíblia nos orienta, o que ela nos ensina sobre diversos assuntos nas diversas áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre relacionamentos. O Marcelo bem disse, né? E nós cantamos agora, né? Somos um no amor do Senhor, né? A aliança que nós temos com Deus e também uns com os outros, né? Nós fazemos parte de um mesmo corpo, né? O corpo de Cristo. E como será bom quando nós podemos estar juntos fisicamente, presencialmente, né? E podemos, assim, nos abraçar e podemos nos cumprimentar ao vivo, né? Então será, assim, muito bom. E por que nós sentimos tanta falta disso? Porque nós aprendemos com aquele que nos criou a nos relacionarmos. Nós necessitamos de nos relacionarmos. Nós somos seres sociais. Mas é importante estarmos em conexão de pensamento, em conexão de missão, em conexão dos valores de Deus. E Deus, desde o início, desde a criação, ele se relaciona com o homem. Deus é Deus de relacionamento. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 18. Lá no início, Gênesis 2, 15 a 18, nós vamos ver como Deus se relacionou com o homem, como Deus procurava o homem e falava com ele. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus se relacionando, Deus falando com o homem. É interessante que Deus dá uma ordem e depois Deus olha e vê. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus vendo a necessidade do homem, a necessidade de ter uma companheira. Então, nós temos um Deus que se relaciona. Nós temos um Deus que gosta, que tem prazer em se relacionar com o homem. E ao longo da história da palavra de Deus, da história bíblica, ao longo da palavra de Deus, nós vemos como Deus se relacionava com o homem, como Deus falava. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falava com diversos profetas, Deus falou com os apóstolos através do seu Espírito Santo. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, Deus é Deus de relacionamento. E nós podemos, né? E nós, na verdade, nos relacionamos com o nosso Pai através da oração. Através desse momento de oração, do momento de oração, nós temos uma comunhão, uma ligação ainda maior com o nosso Pai, onde nós podemos louvá-lo, onde nós podemos agradecer por sua bondade em nossas vidas, pela sua misericórdia, e também nós podemos fazer as nossas petições, colocar as nossas necessidades diante do Pai. Então, nós temos em nosso gênero o ser social, o gostar de relacionamento, estar em relacionamento com os outros. E é por isso que nós sentimos falta de nos relacionarmos. E ainda bem que estamos sentindo falta. Né? Como será bom quando nós podemos estar lá no prédio, juntos, nos vendo, abraçando, beijando, enfim, cumprimentando uns aos outros. Mas é muito bom
saber que isso que nós temos de bom veio do nosso Pai. E nós mantemos isso. Infelizmente, no mundo de hoje, às vezes a gente ouve, vê, lê muita coisa sobre contrária, se relacionar com pessoas. Algumas pessoas até colocam, né, que prefiro animais do que pessoas, coisas desse tipo. Então, infelizmente, há uma prioridade errada para essas pessoas que acreditam nisso. Podemos, né, é bom gostar de animais, não tem problema algum, mas primeiro Deus criou o homem e depois os animais, e Deus deu ao homem a ordem de coordenar os animais, de cuidar dos animais e de estar acima dos animais. Infelizmente, a gente vê muitas vezes o contrário disso. Então, nós somos seres sociais. Deus é Deus de relacionamentos. E o que Deus diz sobre relacionamentos nas mais diversas áreas? A palavra de Deus é um manual de relacionamentos. Nós temos aí nas livrarias, nas editoras, publicam ano após ano livros e mais livros sobre relacionamentos. Como se relacionar bem com o marido, com a esposa, com os amigos, como se relacionar bem no trabalho, na escola e etc. Livros e mais livros voltados a relacionamentos. Como influenciar, como se dar bem, como se relacionar bem. Mas nós temos um manual, que é a palavra de Deus. E essa palavra, nós vamos ver alguns textos agora, mostra o manual. Nós temos um manual de como nos relacionarmos bem uns com os outros nas mais diversas áreas da nossa vida. E eu vou começar com o lar. O lar é o nosso primeiro lugar. O lugar onde nós aprendemos a nos relacionar, onde nós aprendemos a regras sociais, onde nós aprendemos a respeitar os nossos pais, onde nós aprendemos a orientar os filhos. O lar é importante e deve ser o primeiro lugar de aprendizado real. E que esse aprendizado deve estar focado, firmado na palavra de Deus. Ali estão as orientações verdadeiras, as orientações que vão nos ajudar a ter um lar feliz, um lar que honra e glorifica ao nosso Deus. Então, eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6. E dá diversas orientações sobre relacionamento entre esposa e esposo, ou seja, entre marido e mulher. A palavra de Deus é muito sábia, como nós já experimentamos e temos experimentado em nossas vidas. E é interessante, quando se foge do que a palavra de Deus especifica, como há problemas, como há dificuldades. Nós vemos aí no mundo como há problemas de relacionamentos entre marido e mulher. E, em geral, o problema está porque não se respeita, um não respeita o outro, um não se posiciona, não coloca no lugar do outro, ou melhor, muitas vezes coloca no lugar do outro, mas de forma errada, querendo atribuições que não lhe competem. Ou então, alguém que deveria ter as atribuições não faz as suas atribuições. E aí nós vemos o problema que dá nos relacionamentos, nos lares. E a palavra de Deus é bem específica, como esses textos nos mostram. Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do marido? Como cada um deve se relacionar um com o outro? A mulher, ele coloca no versículo 1, deve ser submissa. E essa palavra é uma palavra que causa alvoroço, né? Alvoroço aí fora, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, para algumas pessoas. Como ser submissa, a visão errada, né, de que submissão é estar abaixo,
ser inferior ao marido. E como nós vamos ver nesse texto, não é nada disso. Os dois, como o texto diz, são participantes da mesma graça. Da mesma graça. Não há um privilégio do marido sobre a esposa. São participantes da mesma graça. O que há, sim, diferenciação de papéis. Mas o mais importante, na questão de relacionamentos, é que ambos devem tratar com respeito. A esposa deve tratar o marido com respeito. Deve, como diz aqui no texto, deve ganhar o marido, no caso, quando o marido não é cristão. Veja o poder, a influência que uma esposa pode ter. Então, seria incoerente pensar que a Bíblia diz que a palavra de Deus coloca a mulher abaixo. Não, ela é. E nós sabemos o quanto as mulheres, e especificamente as esposas, são influentes na vida dos seus maridos, como elas influenciam as nossas vidas. E se são tementes a Deus, se honram a Deus, se têm a palavra de Deus como guia de suas vidas, como vão influenciar positivamente na vida dos seus maridos. É dito aí no mundo secular, né? Atrás de um grande homem tem uma mulher. Na verdade, ao lado, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é verdade. Porque é uma mulher que ajuda. Como nós lemos lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Deus fez a mulher como auxiliadora. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, essa é a função da mulher, da esposa. E como nós vemos, ela deve ter um comportamento manso e tranquilo. Manso e tranquilo. Como eu disse, a esposa tem muito poder, tem muita influência. Mas se uma esposa temente a Deus, ela controla esse poder. Ela age nesse poder, poder de influenciar, poder de ajudar, sem tomar a frente do marido. Como nós vamos ver no texto, versículo 7, o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa. E isso foi colocado pelo próprio Deus. Então, uma esposa obediente à palavra de Deus, ela vai ajudar. Ela vai ser realmente uma auxiliadora idônea. Um comportamento manso e tranquilo. Manso. Aquele comportamento que, de um lado, sabe que tem poder, que pode influenciar, mas ela se domina, ela controla. Ela não vai tomar a frente do seu marido. Ela vai deixar que ele dirija, que o lar, que ele guie o lar, como a palavra de Deus diz. Isso não é ser em nada inferior. Pelo contrário, isso é fazer a vontade de Deus. Versículo 6, versículo 5, versículo 6, ele fala que isso é agradável. Agradável diante de quem? Não diante do mundo. Talvez para muita gente isso vai ser um absurdo do mundo. Mas é agradável diante de Deus. E o versículo 6 diz que santas mulheres fizeram dessa forma. Olha só, né? Que adjetivo para as esposas que agiram dessa forma, em submissão aos seus maridos. Tiveram um comportamento manso e tranquilo. Santas mulheres. Santas mulheres. E mais importante, né? Foram agradáveis diante de Deus. Agradáveis diante de Deus. Não está em jogo se o marido merece, se o marido não merece. O próprio texto diz, olha, se o marido não é cristão, aí que ela tem que agir dessa forma para ganhá-lo para o Senhor. Então não há nenhuma justificativa para fugir disso. E nós vemos aí no mundo, né, como há problemas e um deles, em grande parte, é porque não se assume o papel que Deus lhe colocou para a esposa. E como nós vamos ver, o papel que Deus também coloca para o marido. E o marido, o que ele tem que ser? Ele tem que ser o cabeça, tem que ser o guia, ele que tem que guiar, orientar a esposa, orientar o seu lar. Não há uma posição de supremacia, uma posição de maior
poder. Não, pelo contrário, há responsabilidade, uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Os maridos, nós os maridos, temos essa grande responsabilidade de conduzir o nosso lar. E o marido sabe, o marido inteligente, é o marido que soma a sua missão com a ajuda da sua esposa. Pede orientação, busca saber o que ela pensa, o que ela sente sobre as futuras decisões que ele pretende tomar. Não é um autoritário, que sai tomando decisões e a família tem que sair seguindo atrás, acompanhando, às vezes tentando adivinhar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não é nada disso. O marido inteligente, aquele que realmente assume o papel de liderança no lar, ele ouve, busca saber a opinião da sua esposa, lidera de forma que honra e glorifica a Deus, que valoriza, que trata com dignidade, como o texto do versículo 7 diz. Maridos, tratar com dignidade a sua esposa. Com dignidade. É interessante, né? Como Deus é sábio. Ele deu essa posição de cabeça. Mas para que o homem não se achasse dominador, não tivesse uma posição autoritária, Deus colocou limites. E os limites são: trate ela com dignidade. Trate com dignidade, uma pessoa digna, digna de ser amada, digna de ser cuidada, digna de ser ajudada. Ele também diz que a mulher é um sexo frágil, né? Como mais frágil. E mulheres são mais frágeis emocionalmente. Eu sei que há, muitas vezes, aquele pensamento: imagina que fragilidade, que nada, a mulher faz tudo, a mulher... E realmente faz. Eu trabalhei por 14 anos diretamente com esse público. O público de crianças, adolescentes, e a grande maioria dos lares era a mulher, apenas ela, ali a mãe, cuidando, que o marido já, meu companheiro, etc., já tinha ido embora. E eu via, né, eu era testemunha do quanto essas mulheres, elas são batalhadoras, e quanto as mulheres são batalhadoras e elas conseguem, mas a que preço, né, a que custo. E eu vi o sofrimento no rosto delas, eu conversava com elas. Então, a palavra de Deus que diz que é, sim. E a mulher não deve buscar, né, muitas vezes, como a gente vê o mundo dizendo aí que a mulher não é frágil, que a mulher pode, que a mulher é capaz, que faz, que acontece. Realmente, não é mentira nesse ponto. Mas a mulher não deve buscar assumir essa posição, achar que isso a diminui. A palavra de Deus se diz que é frágil. E o homem, o marido, ele deve ver isso, valorizar essa característica e agir de acordo com essa característica, com cuidado, com carinho, não sendo grosseiro. O texto diz que trata ela com discernimento, ver as situações. Né? Nós homens, muitas vezes, nós temos amigos no trabalho, nós temos amigos numa faculdade ou numa escola, enfim, na vida social. E a nossa forma de lidar com eles muitas vezes aquela forma mais direta, mais brusca, seja até mesmo em questão de toques, né, dar um tapa, aquela coisa toda. Mas as nossas esposas, a nossa esposa, ela não é como o nosso amigo, que nós podemos estar aí tratando diretamente, às vezes com palavras mais bruscas, aquele jeito mais direto, que pode, que não magoa, lógico, eles, mas pode magoar a esposa. E o texto diz, o versículo 7 diz: trate com dignidade, trate com discernimento, valorize, veja que ela é mais frágil, emocionalmente, né? Como mulher, né, chora, em geral, chora com mais facilidade, sente, se emociona. E não há
nada de ser inferior a ele, nesse sentido. Simplesmente é uma característica que nós, como homens, nós, como maridos, devemos valorizar isso, devemos perceber isso, e devemos, diante disso, tratar com respeito, com dignidade, valorizando, amando. Essa é a forma de relacionamento entre marido e mulher no lar. E os filhos, Efésios 6, 1 a 4. Vamos dar uma olhadinha rápida em Efésios. Eu peço que vocês deixem marcado o primeiro Pedro, que nós vamos voltar ainda nesse texto. Mas antes, vamos dar uma olhada lá no livro de Efésios, que nos traz orientações para os filhos. Deus pensou em tudo. Deus, na sua sabedoria, viu? Deu orientação para todos. Marido, esposa, os filhos. Inclusive, no texto vai mostrar também os pais qual deve ser a atitude. Para os filhos, versículo 1, obedecei, obedecei. Não tem outra coisa. E não há, parênteses, obedecei se o pai, a mãe fizer a sua vontade, as suas vontades, seus gostos. Se for alegres, se forem bastante comunicativos, enfim, não há essas regras. Diz obedecer aos nossos pais. Quantos problemas, né? Quantas pessoas perderam a própria vida por desobedecerem aos pais? Aquelas situações, né, que os pais orientaram, não faça tal coisa, não vá em tal lugar, e bateram o pé e foram, e muitas vezes se deram muito mal, ou sofreram acidentes, ou até mesmo vieram assim a falecer. Então, a palavra de Deus diz: filhos, obedeçam aos nossos pais. Versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe. Valoriza, respeita, ame. E aí, não está um critério de idade. Honre e valorize seu pai até você sair de casa. Não há. Não há, pelo menos aqui na versão que eu estou lendo, eu acredito que nenhuma versão mostre isso. Simplesmente honre e valorize. Valorize seus pais enquanto eles estão aqui, enquanto você os tem. Valorize. Sabe, irmãos, uma coisa que eu estou vivendo. Dou graças a Deus, porque pela graça de Deus eu fui um bom filho. Mas mesmo sendo um bom filho, há sempre algo a se lamentar, há sempre algo a se pensar, porque não fiz mais, porque eu não ajudei mais em determinada área, em determinada situação, em determinada coisa. Por mais que se faça, sempre há algo que poderia ser feito melhor ou até mais vezes. Imagine se não fizer, imagine se descuidar, imagine se negligenciar seu pai, sua mãe. Como será? O tempo, se houver alguém que, de alguma forma, por algum motivo, está negligenciando, não está tratando, não está honrando seu pai ou sua mãe, ou os dois, o tempo de arrependimento é agora. O momento de arrependimento é agora, de mudar, passar a honrar mais, a valorizar mais. Porque depois, a única coisa que vai restar é remorso. Então, como eu disse, eu dou graças a Deus pelo que eu pude fazer, especialmente pela minha mãe. Meu pai faleceu, era muito pequeno ainda. Mas, mesmo assim, há sempre algumas lembranças, algumas coisas que poderia ter sido melhor. Então, a vocês, pais, mães, reflitam, pensem. Estou honrando, estou obedecendo, estou valorizando, estou amando, buscando suprir, ver e suprir as suas necessidades. Essa é a parte que lhes cabe como filhos. E aos pais, né? O que os pais têm que fazer? Versículo 4, não provoqueis, não provoque os vossos filhos. Né? Infelizmente, há pais que às vezes têm prazer
né, em provocar, em dar aquela irritada, em pegar ali no calinho do filho, da filha. Cuidado, cuidado. Não provoque, porque vai fazer seu filho pecar, levá-lo à ira, levar a, né, a agressões. Tome cuidado. O papel do pai na criação dos filhos é muito importante. E ele diz, não irrite, mas de outro lado, cria na disciplina do Senhor. Ensine, discipline, na admoestação, corrija. Então, o pai não deve ser alheio, né? Alheio à criação dos filhos. Os pais devem participar, é função, como a palavra de Deus diz. E lógico, com amor, lógico, segundo os princípios de Deus, né? Jamais ser carrasco, jamais com violência, né? Mas sim, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, como vemos? Como a palavra de Deus é sábia, como Deus pensou em tudo. O Deus de relacionamentos, ele pensou nos relacionamentos no lar, dessa forma. Esposa, sendo temente a Deus sobre tudo, respeitando o marido, valorizando. O marido respeitando, valorizando a sua esposa, tratando com dignidade, tratando, respeitando a sua fragilidade. E é interessante, né, ver Deus dizendo, ambos participam da mesma graça. E os filhos, né, tratando-os, disciplinando-os, admoestando quando necessário, corrigindo. Esse é o lar que Deus quer. Esse é o tipo de relacionamento no lar que Deus quer. E o lar, como eu disse, é o início, é o primeiro. Daí do lar a gente vai para a vida social. E eu quero falar especialmente nós, enquanto irmãos, nós enquanto igreja. É como nós cantamos, né? Como estarmos unidos em oração, unidos no mesmo propósito, né? Como é precioso, né? Como temos uma aliança, né? Aliança entre nós. E o que a Bíblia diz sobre nosso relacionamento uns com os outros? Vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 3, agora, a partir do versículo 8. Texto que nós estávamos lendo, nós vimos as orientações às esposas e aos maridos. Agora, nós vamos ver como deve ser o relacionamento fraternal. Como devemos nos tratar. Ele diz, sede igual de todo ânimo, do mesmo ânimo. Sede e mesmo ânimo. Que ânimo? Na mesma vontade, na mesma missão de fazer a vontade de Deus, o mesmo ânimo na palavra de Deus, na valorização do seu reino. Essa é a vontade de Deus em relação à sua vontade, em relação ao seu reino. Ânimo, alma, ou seja, inteira na mesma alma. E como há, né, a necessidade disso, irmãos? Como há necessidade de estarmos no mesmo propósito? Propósito de agradar a Deus, propósito de amar uns aos outros. E nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus disse, né, que o mundo veria o nosso amor. Né? Nós seríamos conhecidos pelo amor uns para com os outros. Amor, né, uma palavra tão pequena, né, que cabe tantas e tantas coisas. O amor no falar, o amor no agir, né, um amor prático. E o restante do versículo ele diz, né, compadecidos, compaixão. Como há necessidade de compaixão, compadecermos uns dos outros. Na igreja há diversos irmãos com diversas necessidades momentâneas e temos as necessidades que são de sempre, necessidade de cuidado, necessidade de um carinho, necessidade de um afeto, necessidade de alguém que nos ouça. Como há necessidades. E quem vai suprir essas necessidades? Uns aos outros. Não é à toa, nos evangelhos, há muito esse termo, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros.
Perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Às vezes há necessidade de suportar. Suportar. Por que suportar? Porque todos nós estamos em construção. Todos nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Todos nós estamos tirando velhos hábitos, tirando pecados que nos atrapalham de servir a Deus e que nos atrapalham dos nossos relacionamentos. Às vezes, por diversos motivos aí fora, viemos do mundo magoados, com dores, e muitas vezes a nossa reação é de defesa, e a defesa é magoando outros, é machucando outros. Então, por isso há necessidade, de um lado, de perdoar, do outro lado também de suportar. De suportar. E há necessidade de ter compaixão. Compaixão. Olhar. Nós cantamos um hino, né, muitas vezes, que diz olhar com simpatia os erros de um irmão. E todos, juntos, né, amá-lo, né, todos juntos buscá-lo, perdoá-lo. Essa é a vontade de Deus. Não há lugar para não perdão. Com a ajuda do Espírito Santo, por mais magoado que alguém fique, por mais chateado, não há justificativa, não há desculpa para não perdoar. Não há desculpa, na verdade, também, para não ter compaixão. E essa compaixão deve ser estendida a todos, todos. Não é apenas para aquele que eu gosto, para aquele que é bonzinho comigo, para aquele que sorri, para aquele que me cumprimenta. Não, é para todos. Essa é a vontade de Deus. Nossos relacionamentos, vemos necessidades, buscar ajudar. Se não é possível, tente ver com alguém que possa ajudar. Mas essa é a vontade de Deus, compaixão. E como há necessidade? A necessidade de sermos misericordiosos. Misericordiosos uns com os outros. Perdoar, como eu disse. Ter aquela empatia de olhar e ver, puxa, o irmão, acho que ele foi meio grosso agora, ou grosso mesmo, mas o que será que ele está passando? O que será que está acontecendo? Pode ser que a situação que ele está passando esteja contribuindo para que nesse momento não esteja bem e, por isso, dessa forma de falar, dessa forma de agir. Empatia, se colocar no lugar do irmão, se colocar no lugar do outro. Há necessidade, irmãos. E como essas atitudes de compaixão, de misericórdia, de amor, fazem a diferença dentro da sua igreja, da igreja de Cristo. E como essa atitude vai fazer diferença lá fora. Nós estamos na mesma missão, nós estamos juntos, caminhando para a nossa morada celestial. E nós devemos, irmãos, cuidar uns dos outros, amar cada vez mais uns aos outros. E, sabe, relacionar cada vez mais uns com os outros. Sabe, eu quero deixar um desafio, quero fazer um desafio. Se abra para outros relacionamentos no corpo de Cristo. Saia ali do seu grupinho. Vá para mais outras pessoas. Abra-se. Sabe, você vai conhecer outros irmãos. Às vezes, com certeza, você vai se admirar, né, das coisas que vocês têm em comum. Vai aprender a amar mais, vai aprender, inclusive, a se conhecer mais. Sabe, o mundo, muitas vezes, as pessoas fazem testes porque querem se conhecer mais, querem aprender mais de si, querem melhorar. Sabe, uma grande forma de se conhecer mais é se relacionando com pessoas que você não conhece. Sabe, ficar ali sempre com as mesmas, vai sempre rodar no mesmo ciclo, na mesma coisa. Você já conhece, falam aqueles mesmos assuntos, todo mundo basicamente sabe o que todo mundo pensa e todo mundo se concorda ou não concorda, mas já está ali. Abra-se.
Sabe, a igreja é composta de muitos e muitos irmãos. Nós estamos em aproximadamente 150 irmãos. Quantos dos irmãos você conhece? Conhece a vida deles? Quantos desses você sabe como estão vivendo? Conhece? Quantos desses você conhece? Os seus sonhos, os seus desejos, as suas dores também, as suas dificuldades. Há necessidade, irmãos, de conhecermos mais e mais. Você já pensou se daqui a algum tempo, não sei, de repente um dos irmãos, dos seus irmãos, dos nossos irmãos, ali, que nós estamos juntos, por algum motivo, falece. Irmão que esteve há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, ali, e você nunca chegou junto, nunca conheceu, nunca conversou, no máximo oi, tudo bem, tchau. Imagina. Sabe, não deve ser isso. Talvez não consigamos ter amizade, não vamos ter, mas há necessidade, com todos, mas há necessidade de conhecermos mais, estarmos mais abertos uns aos outros. Uns aos outros. Essa semana mesmo, essa semana foi uma semana de que a congregação, grande parte pelo menos, ficou sabendo de irmãos. Tivemos irmão que ficou internado, tivemos irmãos que estão tratando desse coronavírus, do Covid. Pergunta aí, você está sabendo quem é? Você tem orado por esses irmãos? Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que nos relacionemos uns com os outros, que amemos uns aos outros, que sirvamos uns aos outros, que perdoemos uns aos outros. Tenhamos compaixão uns dos outros, sejamos misericordiosos uns com os outros. É relacionamento. O reino de Deus é relacionamento. Nos evangelhos, nós vemos Jesus se relacionando com as pessoas, amando, tendo compaixão, suprindo necessidades. E é ele que nós devemos seguir, esse grande exemplo. Nas cartas, nós vemos Paulo falando sobre isso, lá em Romanos 12, ele fala sobre isso, alegrai com que se alegram, Romanos 12, 15. Temos essa obrigatoriedade, esse mandamento, alegrai com que se alegram, o irmão está feliz, o irmão conseguiu bênçãos, alegre-se com ele, fez aniversário, parabenize-o, deseje que Deus o abençoe, continue abençoando no aniversário de casamento, etc. Está triste, está sofrendo, chore com ele, sinta com ele. Essa é a vontade de Deus. Relacionamentos saudáveis. E Deus planejou isso. Deus orienta. Nós temos um manual da palavra de Deus sobre isso. E para com os de fora? Para com os de fora não é diferente. Eu quero convidar os irmãos para a gente finalizar com Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. E sabe, irmãos, a igreja é o melhor lugar, depois do lar, para nós nos relacionarmos, para nós conhecermos pessoas, para nós conhecermos mais de nós mesmos, para aprendermos a eliminar o egoísmo, eliminar o ego, eliminar a inveja, eliminar partidarismo. É o melhor lugar, porque na igreja há os tementes a Deus, há as pessoas que têm temor a Deus, por mais diferenças que hajam, há respeito, há amor, por mais dificuldades que tenhamos, muitas vezes com um ou outro irmão, mas há sempre uma grande possibilidade de nos entendermos e termos bons relacionamentos, um bom relacionamento com esses irmãos. E se estamos praticando isso no nosso lar, se praticamos na igreja, vamos praticar isso no mundo. Vai estar em nós essa essência. E o texto diz, Paulo diz, lá em Colossenses 4, 5, portai-vos com sabedoria com os de fora. Portai-vos com sabedoria com os de fora. Vamos ter sabedoria, agir com sabedoria. E isso vai fazer a diferença nesse mundão. Como vai fazer a diferença? O mundo precisa de pessoas que ajam com sabedoria. E sabedoria dada por Deus.
Eu já tive essa experiência, e com certeza muitos de vocês, de tratar serviços com pessoas, alguém vir prestar um serviço, e a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa age, eu pensar, essa pessoa é cristã, essa pessoa é temente a Deus. Porque chama a atenção, a maneira como age, a maneira como fala, não aquela forma marruda, aquela forma de agressiva, mas de respeito, aquela forma de buscar entender, de compreender, de ajudar. É isso que Deus quer de nós, no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos com esse mundo aí. E o mundo precisa. Jesus disse, vocês devem ser o sal, vocês devem ser a luz no mundo. Isso é ser sal e luz, agir com sabedoria no mundão. Hoje as pessoas estão aí tratando muitas vezes com indiferença, nós chegarmos com amor. Onde as pessoas estão muitas vezes tratando com falta de tolerância, nós chegarmos com tolerância, entendendo a situação, compreendendo e tentando ajudar na situação, tentando apaziguar. Nós temos um Deus de paz, nós devemos ser pessoas de paz, na medida do possível, como Paulo diz em Romanos 12, 19, quando depender de vocês, tende paz. Então nós devemos, quando é possível, ter paz, quando é necessário ter paz, agir com paz, paz entre nós e paz lá no mundo, nos nossos relacionamentos, na faculdade, na escola, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Com certeza, isso fará toda a diferença. E ele diz mais, né, a continuação do versículo, a palavra nossa deve ser agradável, temperada com sal. Temperada, de novo, né, temperada, palavra agradável, palavras amáveis, palavras que expressem o amor de Deus, expressa aquilo que está dentro de nós, que deve ser o amor de Deus, que deve ser a misericórdia de Deus, que deve ser todas as características do nosso Deus. E sabe, irmãos, como que nós vamos conseguir fazer tudo isso no nosso lar? Como que nós vamos conseguir fazer tudo isso entre nós, enquanto igreja, nos nossos relacionamentos uns com os outros? Como nós vamos conseguir fazer tudo isso que a vontade que Deus quer aí fora no mundão? Quando nós tivermos cada vez mais um melhor relacionamento com o nosso Deus. Quando nós tivermos cada vez mais as características do nosso Pai. Porque só assim é possível. O mundo não consegue. Mas nós podemos conseguir. Se estivermos firmados em Deus. Se estivermos cada vez mais conectados ao nosso Deus. Conhecendo mais da sua palavra. Adquirindo, abstraindo cada vez mais a sua vontade, a sua palavra, internalizando ela cada vez mais dentro de nós. E isso vai se refletir nas nossas atitudes, isso vai se refletir no nosso agir, seja no nosso lar, seja na igreja, seja aí fora. Então, nós temos tudo, irmãos, para termos bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis em todas as áreas das nossas vidas. Basta seguirmos o manual. E o manual foi dado pelo nosso Pai. O manual fala do nosso Pai. Que Deus continue abençoando a todos nós, que Deus abençoe os nossos relacionamentos, que Deus continue nos ajudando a nos relacionarmos cada vez mais e melhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém?